Boa noite, estamos no ar com Beleza Independente, esse programa que é feito pensando em você, nas suas necessidades, em trazer conhecimento e autoconhecimento para que tu seja livre para fazer as melhores escolhas para ti, adquirir a tua independência, seja ela financeira, geográfica. O importante é que tu tenhas entendimento da importância da autoestima para ti. E o nosso resultado é visando sempre elevar a cada dia mais essa autoestima. Tá certo? E o episódio de hoje é como minimizar a dor na hora da depilação feita com cera. Não sei se vocês me seguem nas redes sociais. Eu hoje fiz uma espécie de anúncio desse programa e o nosso tema é que desperta um pouco de temor em muitas pessoas. Algumas pessoas nunca fizeram uma depilação a cera e tá tudo bem. Outras já fizeram e pararam porque tiveram algum tipo de trauma. E isso realmente acontece por N fatores e nós vamos discutir eles hoje. Porém, nem todo mundo sabe os benefícios de uma depilação feita com cera. E eles são muitos. Então hoje o nosso programa vai ser todo direcionado para esse tema. Espero que você aproveite bastante, quebre alguns tabus em relação a esse assunto e que a gente evolua e quem sabe te encoraje a retomar a fazer a depilação com cera ou até mesmo dê o primeiro passo para fazer a depilação. Antes de nós entrarmos na parte de conteúdo, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que estão surgindo nesses 3 últimos dias que estamos no ar com o programa. A primeira é em relação aos canais de transmissão. Como que é que eu venho fazendo e como eu vou disponibilizar esses vídeos de forma fixa para que vocês tenham fácil acesso aos próximos dias. Bem, o objetivo, né, agora são as transmissões ao vivo. Desculpa um pouco o nervosismo, mas o grande objetivo desses vídeos são de nós estarmos juntos aqui nesse horário todos os dias para gerar conteúdo para vocês. O que eu vou fazer com esse conteúdo? Esse conteúdo eu vou trabalhar ele, vou editar esses vídeos e vou mantê-los distribuídos nas minhas redes sociais após essas edições, tá? Principalmente no canal do YouTube. Então, se tu tens interesse em ter esse material disponível, tem interesse em ter prioridade, em saber a cada notificação que surgir um novo vídeo no meu canal, eu te aconselho a seguir o link do meu canal. Ah, Suelen, qual é o link do teu canal? Bem, eu, por enquanto, se não me engano, tenho apenas 4 inscritos no canal e isso dificulta vocês me encontrarem através do nome do canal ou até mesmo pelo meu nome. Então eu deixei, por uma dica de uma amiga também, esse link na minha bio aqui do Instagram. Então é só ir ali na bio e clicar no link, vai direcionar vocês lá pro canal do YouTube e eu peço gentilmente que vocês se inscrevam. E a partir desse... Oi, Camilinha! E a partir desse momento, então, sempre que eu postar esses vídeos, vocês terão fácil acesso a eles, né? Foram vídeos... Esse é o nosso 3º encontro nessa semana, né? O projeto Beleza Independente está sendo feito de terça a sexta, às 20 horas. Então, esses vídeos eu vou procurar reunir eles e no final de semana iniciar esse trabalho de edição. Já tenho datas previstas para fazer a distribuição desse conteúdo, editada, bonitinha. Oi, Guto! Saudades tuas!
Então, eu pretendo muito em breve estar com esse produto, com esses vídeos editados perfeitinhos, bonitinhos para vocês irem lá no YouTube, clicar neles a hora que vocês quiserem. Até mesmo porque são conteúdos bem valiosos. O nosso primeiro episódio, só para recapitular, foi Make Fácil e Prática, que acredito que tenham pessoas que não viram, que estão entrando aqui. Gente, eu fico olhando mais para a câmera do que para os comentários, vocês me desculpem, porque nós temos em média 60 minutos para realizar, e o objetivo não é tomar muito tempo de vocês e sim agregar bastante conteúdo, mas eu amo todos vocês e que bom que eu tô vendo pessoas aqui que há muito tempo a gente não se vê, então eu fico muito feliz por isso. Mas retomando então em relação a essa questão do conteúdo do Beleza Independente, tá? Como eu tô vendo que as pessoas, tem pessoas novas por aqui na caixinha de comentários, eu vou recapitular então o objetivo do programa Beleza Independente. Beleza Independente é um programa que nasceu há muitos anos. Eu venho com essa vontade de criar um canal. Quem aí é do tempo da Alice Salazar, Camila Coelho, Andresa Goulart, essas youtubers, Bianca Rosa, que nasceram há muitos anos atrás com os projetos delas, fazendo as maquiagens no banheiro, na penteadeira do quarto. Enfim, desde esse tempo eu tenho vontade de desenvolver algo similar. Porém, eu nunca estava pronta para fazer esse projeto, nem pronta, eu acredito, pessoalmente, emocionalmente. Acredito que não estava pronta também a nível de conteúdo para trazer para vocês. Então, tudo na hora certa, né, pessoal? E o meu objetivo, porque sempre eu quis ter um objetivo para desenvolver um trabalho como esse. Não só a questão de trazer mídia, mais seguidores. Eu não queria uma coisa rasa, sempre quis uma coisa profunda, que realmente fizesse sentido para mim, que fizesse sentido para a pessoa que vai disponibilizar um tempo para estar comigo aqui. Então, há muitos anos eu venho refletindo nisso. As minhas quedas aí na vida, algumas perdas, outros ganhos, fizeram com que eu fosse amadurecendo. É incrível, mas as coisas que acontecem... Beijo, meu amor. As coisas que acontecem na vida da gente às vezes servem como impulso pra gente seguir em frente e se encorajar. Então, eu venho nesse processo. No período de pandemia foi o boom, né? O período de pandemia foi o boom pra mim, porque salões fechados, muitos profissionais, né, sem ter como trabalhar, clientes sem poder ter acesso aos serviços do salão. E quando a gente retornou, quando a política foi liberando aos poucos de forma restrita esse retorno dos profissionais, eu escutei vários relatos, né, das pessoas que ficaram com raiz branca dentro de casa, sem poder fazer uma unha, e com todo o processo de isolamento associado com essa questão da autoimagem, nos leva a ter mais sintomas depressivos, né, depreciativos. Então, isso também foi uma coisa que agregou muito na produção desse projeto, porque surgiu essa necessidade de vocês aprenderem também a fazer esses procedimentos de forma com qualidade. E então foi o boom para esse projeto nascer, né? Assim como também trazer o meu conhecimento enquanto profissional para outros profissionais e para aquelas que têm o apreço pelo mundo da beleza, talvez tenham vontade de se inserir profissionalmente. Então ele é um projeto que engloba da pessoa que quer se auto-embelezar,
da pessoa que quer nascer para a profissão da beleza e da pessoa que tem vontade de se aperfeiçoar, de repente com alguma técnica, com alguma experiência desses meus 14 aí, mais de 14 anos de trabalho nesse ramo, nessa área que é tão bonita. Então o projeto Beleza Independente é isso, é tornar mulheres, homens, LGBTs que mais, todas as pessoas que têm interesse em adquirir conhecimento na área da beleza e têm interesse, sobretudo, em autoconhecimento e elevar a sua autoestima, compreender o quanto tu dar prioridade para você mesmo vai te beneficiar em todas as áreas da tua vida. Então, complementando com isso, quando eu postei hoje o vídeo falando sobre depilação, surgiram alguns questionamentos do tipo: Suelen, tu é depiladora? Tu entende de depilação? Infelizmente, o meu forte nunca foi o marketing. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer essa divulgação do meu trabalho. Então, não são todas as pessoas que sabem que eu trabalho com depilação. E sim, trabalho com depilação há muitos anos, desde que me inseri no mercado do salão de beleza, porque iniciei como manicure e visando rentabilizar mais, que isso é uma boa dica também para quem é manicure, ou para alguém que já tenha algum, de repente até uma designer de sobrancelha. É uma profissão que você pode agregar no seu currículo e rentabilizar mais. Olha, quiçá, digo para vocês que tu vai mais do que dobrar o teu salário. Acredito que triplicar o teu salário se tu unir a tua profissão com a depilação. É um trabalho muito bom. Claro, para a pessoa que é mais inibida, vai ter que trabalhar isso consigo mesmo, mas pode ter certeza, isso eu te garanto, que tu vais aumentar os teus ganhos mensais muito, muito mesmo, tá? É uma profissão muito bacana, tem bastante demanda, sim, embora o tema de hoje seja para nós quebrarmos essas crenças limitantes do medo em relação à depilação a cera, mas os benefícios desse trabalho são muito maiores do que o medo que a clientela tem em relação a esse procedimento, tá? Então, acho que já falei demais, já são quase 15 minutos, né? E nós vamos então entrar na parte de conteúdo. Creio que... Oi, Mônica! Creio que hoje eu já tenha dado todos os recados. Se me falhar algum ao longo do programa, eu vou comentando com vocês. Bem, gente, o que se baseia a depilação, né? Hoje eu vou tratar um pouco mais especificamente da depilação das regiões íntimas, né? Que seriam mais direcionada à região de virilha, porque é a depilação mais temida por todos, sobretudo para as mulheres. Mas, no geral, o que é a depilação? A depilação é uma técnica, no caso, depilação a cera, é uma técnica onde é aplicado a cera para a remoção dos pelos, ok? Acho que isso é de conhecimento de todos. Existem vários profissionais que têm diversas maneiras de fazer essas depilações, porém eu sou a profissional da depilação tradicional de 2 equipamentos, que é a depilação com a panela de cera, né? Que depois eu vou mostrar para vocês a cera que eu costumo usar e que as minhas clientes gostam bastante. E uso também o Rolon, que eu não estou com ele aqui, mas é um equipamento pequeno, onde ele aquece a cerinha, que ela vem com o rolãozinho na ponta, e essa cera, ela não tem a mesma textura da cera de panela, tá? Há muitos profissionais que usam o Rolon para fazer a depilação de virilha, há outros profissionais que não usam, que é o meu caso, tá? Eu aprendi a usar o Rolon
na região das pernas, costas, quiçá abdômen, nem sempre. Tudo é muito relativo e nós vamos entrar nessa parte da questão da subjetividade e relatividade da depilação. Mas, sobretudo, o roll-on eu uso na região das pernas, principalmente nas pessoas que não apresentam varizes, tá? O roll-on é uma técnica mais rápida, o custo do roll-on é um pouco menor comparado com a cera. Hoje em dia o preço subiu de tudo, tá, gente? Mas, sim, tem muitas pessoas que têm a preferência pelo roll-on, inclusive em função do custo, né? Mas existem os contras, muito. Oi, doutor Guilherme, tudo bem? Obrigada, muito obrigada. Então, em relação à cera mesmo, o roll-on, ele realmente é um pouco mais delicado. Tens que ter... Oi, Will! Depois, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, tá, gente? Nós temos que ter cuidado com a saúde em relação às varizes. Mas, parênteses depois. Falando sobre a questão da cera de panela. Existem N tipos de ceras hoje no mercado. Eu sou um pouco mais tradicional, eu sou o tipo de pessoa que qualquer coisa, situação ou pessoa que me agrade, que eu tenha sintonia, que caia no meu gosto do trabalho, falando especificamente da cera, eu tenho um pouco de aversão a trocar. Pode ser bom, pode ser ruim. Nesse caso, eu até fiz algumas experiências, tá? Mas não tive muito sucesso em relação às experiências que eu tive com outros materiais de cera. A mais conhecida de vocês, se vocês estiverem assistindo e quiserem confirmar para mim na caixa de comentários, são as de mel e as de alga. Principalmente as de alga são as mais antigas, então as depiladoras mais antigas aí, que já estão no mercado há mais tempo, vão concordar comigo. Elas são uma das ceras ainda que são mais utilizadas pelas profissionais. Suelen, tu gosta? Não. Gente, eu não gosto. Nunca tive muita felicidade nas experiências que obtive com elas. Minhas clientes não gostaram também. Eu tive, olha, nesses 14 anos eu vou confirmar para vocês que foram, acho que de todas as clientes que eu atendi, de 1 a 2 clientes que pediram para que eu fizesse a depilação nelas com a cera de algas, e eram pessoas também já com um pouco mais de idade, estavam acostumadas e me disseram que não tinham reação alérgica. Isso é um ponto também que a gente tem que pesar. Porém, não é a cera que me agrada, porque ela é uma cera mais seca e uma cera muito quebradiça. A sensação que ela me dá é de que ela não adere na pele. Ela gruda nos pelos e na hora que tu vai fazer a remoção, ela não sai inteira, ela sai quebradiça. Gente, essa é a minha opinião. Cada profissional se adapta com o material que prefere e também tem a clientela que dá esse feedback, né? Porém, a opinião que eu tenho em relação a de algas é essa, eu não me adaptei. Suelen é de mel. A de mel também, para cera de panela, não me adaptei. Ela adere um pouquinho mais na pele, porque ela tem uma certa viscosidade, mas ela segue a linha da cera de algas. A mesma coisa, tu vai fazer a remoção, quando tu acha que vai sair inteira a folha. O que é a folha? Só para explicar um parênteses para vocês. O correto de se fazer uma depilação vamos pegar a situação da virilha em específico, que é a região que mais amedronta as pessoas, tá? O procedimento correto de se fazer é de fora para dentro, tá? A minha cera, a que eu uso, ela tem uma promessa de que na composição dela existe
um tipo de anestésico. Não vou me aprofundar muito com vocês nessa parte, mas diz na composição dela que ela tem, e de fato isso vai acontecendo à medida que vai sendo feita a aplicação e vai sendo realizada a remoção dessas folhas. Então, de fora da virilha para dentro, vai criando uma espécie de folha de cera nessas regiões. As minhas clientes vão me matar, elas detestam quando eu faço essas folhas de tamanho médio, até obsceno esse símbolo que eu tô fazendo, mas é mais ou menos isso, tá, gente? São folhas assim, mais ou menos, é como se fosse uma folha de árvore, que eu vou fazendo as aplicações com uma espátula, no caso da cera de panela, nas regiões de fora para dentro. O que vai acontecendo nessa forma? Tu vais anestesiando as regiões da tua pele de fora para dentro. Então a sensação que a pessoa tem quando vai se aproximando na região mais profunda já é um pouco menor. Eu digo um pouco porque realmente é um pouco. A dor é algo muito subjetiva, ok? As pessoas, elas sentem de forma muito particular. Porém, a grande maioria das minhas clientes tem dores nas regiões mais profundas da virilha, que seriam a região dos grandes lábios. Falando da virilha feminina, tá, gente? Eu nunca fiz depilação masculina, não é preconceito da minha parte, tá? Foi uma opção por uma questão de me sentir mais cômoda com o trabalho em executar a técnica. Então, a parte em que eu atuo é depilação feminina, mas existem muitas depiladoras que fazem depilação masculina. Então, a questão das dores da depilação dos homens, eu vou ficar devendo um pouquinho hoje nesse vídeo, mas acredito que seja mais ou menos o mesmo sentido. Por quê? Porque a região dos grandes lábios é a região onde existe mais flacidez. Então, onde há mais flacidez, existe maior dor na remoção da cera e dos pelos, tá? Acho que vocês me confirmem se você está sendo fácil de compreensão. Vamos recapitular. Eu sempre faço, isso é uma dica para quem quer aprender, seja profissional ou se tu tem interesse em fazer em ti mesmo em casa. De fora para dentro, ok? Eu vou fazendo essas folhas de cera com uma espátula, a cera que eu uso para virilha de panela. E assim eu vou finalizando a depilação da cera para a região dos grandes lábios. Ah, Suelen, tu falou até agora e não disse como diminuir essas dores. Então nós vamos entrar agora nessa parte, tá? Expliquei para vocês em relação à cera. Antes de a gente começar, o que eu vou mostrar para vocês? Qual é a cera que eu uso? Que já é um bom passo para nós compreendermos o motivo de as minhas clientes não sofrerem tanto, tá? A cera que eu costumo usar é uma cera tranquila, bem fácil de se encontrar no varejo. E agora nesse momento de pandemia, às vezes tá um pouco mais difícil de encontrar os produtos, né? Às vezes tem da marca que eu tenho preferência, às vezes eu não encontro com facilidade, mas eu sempre procuro usar a mesma composição de cera, ainda que seja de uma marca diferente da outra. Muda alguma coisinha aqui, outra ali, mas a essência da composição da cera vira e mexe é a mesma, tá? São detalhes, poucos detalhes. Bem, qual é a cera que eu uso? Eu uso essa cera aqui, tá? A marca em si, como eu disse pra vocês, não é o que interfere tanto. Vocês podem ver que ela tem uma cor esverdeada, mais nude, né? Uma cor mais leitosa. Por quê? Porque ela é uma mistura
de vários tipos de cera. E essa cor esverdeada é porque ela tem um pouco da cera de algas na composição. Ela é uma mistura de cera de algas, cera de mel, cera de chocolate branco e cera de chocolate preto. Por isso que ela dá essa viscosidade maior e aderência na pele, e o sofrimento na remoção dessas folhas de cera que eu crio nos pelos diminui, sim. Ah, esse é o fator principal, Suelen? Não, não é o fator principal. Esse é um detalhe, tá? É uma preferência minha enquanto profissional ao material de trabalho, que tive sucesso nesses meus 14 anos de profissão com as minhas clientes. Outro detalhe importante é a temperatura. Tem muitas profissionais que erram a mão na temperatura, sobretudo no verão. No verão, a cera tende a absorver mais calor. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso no momento do derretimento da cera. Tem que procurar colocar essa cera numa temperatura adequada, tá? Sobretudo no verão. Esse é um outro ponto. Outro ponto que pode ajudar, e tu enquanto cliente ou enquanto pessoa que tem o desejo de realizar essa depilação, é a aplicação de um talco. Sim, um talquinho de bebê mesmo, nessa região toda que vai ser depilada, né? Vai ser removida os pelos com o algodãozinho. Ah, mas por que isso, Suelen? Só por uma questão de prevenção do mau cheiro? Não. Também, óbvio, né? Pode também ser utilizado por isso, mas o objetivo principal do uso do talco não é esse. O que o talco faz? O talco, ele tira a umidade da pele rente ao pelo. Então, solta o pelo para que no momento que tu coloque a cera na região, ela faça a aderência correta do pelo e tu não precise ficar aplicando a cera na mesma região várias e várias vezes, tá? Então, recapitulando. Essas regiões mais íntimas, nós sabemos que existem muitas glândulas sebáceas. O que acontece com isso? Expelem mais suor, mais umidade, mais gordura. Ah, mesmo tomando banho antes de ir para a depilação. Mesmo assim, é uma região onde esse processo acontece com uma velocidade maior, e tem pessoas que têm essa quantidade de glândulas maiores ainda do que o normal. Então, esse talquinho vai ajudar já a tirar essa umidade para que a gente aplique a cera e tire a maior quantidade possível dos pelos. Então, se vocês estão com um caderninho aí, anotem, porque essas dicas são boas, tanto para quem faz depilação e ainda não tinha conhecimento dessas técnicas, quanto para a pessoa que tem, de repente, o desejo de começar a praticar isso em casa, por si mesma, ou ensinar alguém, né, da sua confiança para fazer em ti. Volto a dizer, né, gente, essa questão da pandemia, ela é uma incógnita, porque nós não sabemos se isso acaba, quando acaba. Então, quanto mais nós soubermos dessas informações, com certeza isso vai nos ajudar a passar durante esse período. Então, quais foram as dicas que eu dei para vocês até então? A cera, né? A temperatura da cera, que tem que ser bem adequada. E quanto mais viscosa a tua cera estiver, ela não pode ser aguada. Jamais aplique uma cera aguada nas regiões onde tu quer depilar. Jamais. Ela tem que ser viscosa, ela tem que ser grudentinha, sabe? Agora, infelizmente, eu não estou com a minha panela de cera para exemplificar isso para vocês, mas posso providenciar num story, mostrar para vocês isso, mas ela não pode ser aguada. Isso vocês já coloquem
na mente de vocês. Onde vocês verem que tem uma panela de cera e a cera está muito aguada, já conversem com a profissional, ou vocês mesmo em casa já vão ali, desliguem a panela, deixem ela esfriar e chegar no ponto desejado, tá? O outro ponto que eu mencionei com vocês foi o uso do talco, que ele definitivamente é muito importante. Borrifa ali o talco na região, isso na questão da virilha. Eu faço esse procedimento na depilação de virilha e axila, tá? Então, borrifa o talco nessa região e espalha com algodãozinho, soltando bastante, principalmente no sentido contrário ao nascimento dos fios, com esse algodão, soltando bastante ele da pele, ok? Outro ponto que eu já esclareci com vocês é fazer essa depilação de fora para dentro, de maneira que tu vens anestesiando essa pele, trabalhando essa pele, mandando informação para os tecidos da tua pele de que está ocorrendo ali um trabalho mecânico e de temperatura, né? E de remoção, porque o corpo ele tá programado para a produção dos pelos, não para a remoção dos pelos. Então, a gente tem que ir gradativamente mandando essa informação através dos tecidos da nossa pele de todo esse processo que está acontecendo. O corpo, ele é assim, ele precisa de um tempo para raciocinar tudo o que está acontecendo, ainda que seja um processo rápido. Normalmente, uma depilação de virilha completa varia de 30 minutos a 45 minutos. Então, é um procedimento relativamente rápido, né? Porém, tem todos esses passos e onde o corpo da gente precisa compreender todas essas mudanças que estão acontecendo. Bem, dito isso, Suelen, como é que eu posso sentir menos dor na hora da depilação, fora esses itens que tu mencionou? Gente, Para mim, dentro dessa minha experiência com a depilação, eu considero a mais importante de todas essas que eu vou mencionar com vocês, tá? A primeira de todas é a questão das mudanças hormonais que, sobretudo, nós mulheres temos em um mês. É fato que se tu fizeres a depilação no período pré-menstrual, tu vais sentir muita dor para fazer essa depilação. Isso é comprovado, tá? Entre todas as clientes que eu atendi, posso pegar a mesma cliente que depilou no período pré-menstrual e a cliente que depila no período pós-menstrual, né, amiga? No período pós-menstrual, com certeza ela sente muito menos dor, tá? Então, essa dica para as mulheres é fundamental vocês saberem perfeitamente o ciclo de vocês menstrual. Vai lá no aplicativo, para quem controla no aplicativo, e define bem esse período, já escolhe. Bom, o meu ciclo menstrual acaba aqui, dá de 1 a 2 dias de pausa entre o ciclo e a depilação, tá? Para passar mesmo, para assegurar também que não vai vir daqui a pouco um sanguinho ali inesperado. Então, de 1 a 2 dias é mais ou menos o que eu recomendo para as minhas clientes de pausa entre o fim do período menstrual e a data da depilação. Então, façam isso. Coloquem lá no aplicativo, na geladeira, no caderno, na agenda, onde vocês quiserem, mas passem a fazer esse controle. Vocês vão ver que no mínimo, a dor vai diminuir de 30% a 40%. Com certeza isso eu garanto para vocês, tá? Uma outra dica que é bem importante é em relação à lua que vocês escolhem. Claro que aí também fica um pouco mais difícil de associar com o período menstrual, mas se tu tiveres a situação perfeita,
né, da escolha da lua com com o período pós-menstruação. Isso vai ser ótimo para ti. Eu era um pouco cética há alguns anos atrás em relação às fases da lua e a interferência no crescimento dos pelos de uma forma geral no corpo, mas depois da minha gestação isso ficou bem entendido para mim e me aprofundei em estudos maiores sobre isso, até para agregar e recomendar para as minhas clientes, e realmente isso faz muita diferença. E a lua que eu mais indico para as minhas clientes fazerem a depilação é na lua minguante. Se tiver no período menstrual acabado, né? E casar com a lua minguante é o cenário perfeito para que tu reduza consideravelmente tudo que vai vir a prejudicar. A lua minguante por quê? A lua minguante porque o nascimento dos teus pelos vai ser mais devagar, e a questão do período menstrual, pós-período menstrual, porque a tua sensibilidade, a sensibilidade da tua pele vai estar muito menor, certo? Então esses são os pontos que são bem consideráveis para mim recomendar para vocês. Outras coisas que aí é uma questão de periodicidade, né? De comprometimento, de persistência, de paciência que cada uma de nós tem que ter em relação a esse tipo de trabalho. Gente, fazer a depilação, eu preciso dizer para vocês isso, me desculpe se for um pouco indelicado da minha parte, mas fazer a depilação apenas no verão, depilação a cera no caso, não te traz benefícios. Claro que, Suelen, mas aí a pele fica menos manchada, dura mais a minha virilha para ir para a praia. Sim, ok. Mas em relação à dor, não te traz benefícios. E hoje o tema é sobre a dor, que é a grande queixa das pessoas em relação à depilação a cera. Então, fazer só no verão eu não recomendo. Eu sou o tipo de profissional que acredito na periodicidade, nessa questão de tu colocar isso como algo que faça parte da tua rotina. Então, mês a mês que tu fores fazendo a tua depilação, automaticamente tu vai ir melhorando a textura da tua pele, vai melhorando a textura do teu pelo. Tu vais observar que o tempo do procedimento de depilação vai diminuir a cada passo que tu for mensalmente fazer. Então, assim, só te trará benefícios tu procurares fazer pelo menos uma vez por mês em um ano, e não só no verão. Eu compreendo, né, como muitas clientes falam, mas o inverno, pra que fazer no inverno, né, a gente pouco não pega sol, não precisa estar se expondo com biquíni, enfim. Mas a gente tem que compreender que isso é algo que vai te beneficiar, né, não só uma questão do que os olhos dos outros vão enxergar, é algo que te trará benefícios, bem-estar, higiene, sobretudo também, que eu atualmente considero esse um fator bastante importante hoje. Direcionando esse tema para as mulheres, quem faz a depilação com cera e está depilada nesse período, vai observar o quanto no período menstrual é infinitamente melhor estar com a depilação feita com a cera em dia. A sensação de higiene é muito maior, não vai te dar coceira, a região vai ficar com a sensação de menos umidade, mais limpa. Então, esse também é um fator que a gente deve considerar bastante, né? A questão da higiene. Então, fazer a depilação mensal vai com certeza te trazer muitos benefícios em relação à dor, tá? Suelen, qual é o tempo mínimo que tu indica e qual é o tempo máximo que tu indica? Eu indico
tempo mínimo 20 dias, tá? E com certeza, se tu fizer a cada 20 dias, a tua dor vai ser menor do que se tu fizeres em 45, porque o pelo já vai estar num tamanho bom para remoção e em 45 dias ele vai estar maior, o comprimento desse pelo vai estar maior. Eu não sou muito a favor ao uso da máquina para baixar o volume de pelos antes. Há situações que se faz realmente bastante necessário, mas eu não sou muito a favor, tá? Porque ele acaba cortando o pelo e o objetivo não é cortar o pelo, o objetivo é remover o pelo inteiro para que essa depilação dure para cliente, né? Eu sou a profissional que quero sempre trazer o máximo de benefícios para minha cliente. Então, quanto mais satisfeita a minha cliente ficar com o meu trabalho em relação ao procedimento, em relação à durabilidade, melhor o resultado para mim. Há profissionais que não pensam como eu, que preferem que a cliente retorne mais rápido pro salão, né, para girar o caixa de forma mais rápida também. Mas eu acredito e falo com toda certeza que ao longo desses anos que eu trabalho com isso, não é o melhor caminho, porque o caminho correto é a fidelidade do cliente e não a rotação de cliente. Rotação de cliente é para aquele profissional que de repente trabalha para os outros, né? Mas para aquele profissional que quer trabalhar para si, principalmente, o fato principal é a fidelidade. Com a fidelidade, tu vais conseguir com o tempo ter o teu salário, uma média salarial. Porque essa cliente que é fiel a ti vai ser a cliente que vai te pagar o teu salário mensal no final do mês, tá? Abri um pouco um parênteses do tema, mas para quem tem interesse em trabalhar ou de uma forma geral para quem trabalha com público, refletir em relação a isso. Fidelidade é muito mais importante do que rotação de clientes, certo, gente? Claro que o volume de clientes, quando ele é maior, melhor. Porém, esse mesmo cliente que rotaciona no teu salão ou no teu estabelecimento não retornar, existe algum ponto que tu precisa melhorar em relação a isso, certo? Então falamos sobre essa questão da periodicidade e como que tu pode fazer essa periodicidade. Primeiro, fazer o controle no aplicativo, como a gente conversou antes. Bom, determinar que aquela data... né, amiga? Isso é muito importante. Determinar que aquela data é a data que você vai fazer a sua depilação. Coloquei isso como prioridade. Vi o vídeo da Suelen, achei que o que ela falou fez sentido para mim. Acho que a depilação com cera realmente vai me trazer benefícios. Então, vou colocar isso como prioridade para mim. Então, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é ir lá no teu aplicativo ou fazer os cálculos aí do final da tua última menstruação ou aguarda a tua próxima menstruação e começa a planejar essa data, tá? Mas de 1 a 2 dias após o teu ciclo menstrual acabar. Faz isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se tu fores procurar uma profissional, procure alguém que tu te sintas muito, mas muito, e muito à vontade. Isso com certeza vai fazer com que tu relaxe mais no momento da depilação. Que é algo muito íntimo, né? Tu expor o teu corpo para alguém, sobretudo as regiões mais íntimas. Então é muito importante tu procurar um profissional com quem tu te sinta, no mínimo, à vontade, tenha algum tipo de intimidade com esse profissional. Após isso, procurar compreender o procedimento, que eu já citei alguns bons exemplos aqui para vocês. Se preocupar com a temperatura da cera, o tipo de cera. Vou mostrar para vocês de novo. Olha aí a Sandra. A Sandra acabou de entrar. Faz anos que nós fazemos depilação, né, Sandra?
Então a Sandra pode ir confirmando o que eu tô passando para vocês. Temperatura da cera, a viscosidade da cera, né? A questão de higiene e asepsia do profissional, do local onde vai fazer a depilação em vocês. O talco, se essa profissional não usa o talco, de repente se ela é uma profissional que tu goste muito, que aprecia estar com ela, aprecia o trabalho dela, gentilmente, numa conversa cordial, de repente conta para ela que tu ouviu uma pessoa falando sobre isso, pergunta a opinião dela sobre isso. Se ela for uma pessoa que está aberta a adquirir conhecimentos, eu tenho certeza que daqui a pouco ela pode vir até aplicar isso, porque o talco faz bastante diferença, tá? Outro passo, comprometimento, gurias. Vocês se comprometerem com vocês mesmas de que isso é algo importante para ti, que vai te trazer um resultado muito significativo de médio a longo prazo. Tudo que nós estamos conversando aqui, eu venho sempre mencionando as práticas, né? Vocês serem pacientes e persistentes em relação às práticas, porque sem a paciência com as práticas, a gente não consegue manter essa periodicidade. Isso é inevitável. Então, tu colocar como uma meta de que isso é algo que tu está focada no resultado e não no processo, ok? Estar focado no resultado não quer dizer que tu não precise ter conhecimento do processo, que esse é o objetivo da nossa jornada. Tá focada no resultado com conhecimento dos processos que vocês precisam adquirir ou para analisar num procedimento feito por um profissional ou para vocês mesmas fazerem nas suas casas, certo? Então, não fazer só no inverno, procurar fazer em todas as estações do ano, certo? E aqui eu agora acho também que é muito, muito importante abandonar o depilador barbeador. Aquele barbeador lá, a famosa Gillette, né? Esse é um princípio primordial de todos. Então, se faz muito, muito, muito necessário nós abandonarmos o depilador, sobretudo nas regiões íntimas. Eu confesso para vocês que as minhas axilas eu não consigo de jeito nenhum deixar os pelos crescer, então o barbeador é de uso diário, a cada banho eu vou ali e aplico, porque eu não consigo, mas na região das pernas eu tenho poucos pelos, então não se faz necessário ter esse custo com a depilação a cera, né? Porém, na virilha sempre tive, desde quando me tornei mocinha, eu não consegui mais fazer o uso do barbeador, da Gillette. Então, quando eu descobri a cera, e vocês vejam bem, hein? Eu descobri a cera quando eu me tornei depiladora. Porque eu pensei, gente, como é que eu vou começar a fazer algo nas minhas clientes que eu não sei a sensação que elas têm ao fazer isso? Então, primeiro vou eu sofrer, né? Para depois, então, compreender qual é a dor que essa minha cliente tem. E, de fato, foi assim que eu comecei. E eu tinha, na época, de 18 para 19 anos. Agora estou aí em outubro, completo os 33, idade de Cristo. Mas, então, dá para vocês perceberem que já faz muitos anos que eu faço a depilação com cera. E eu falo para vocês com muita, muita segurança que a depilação com cera reduz consideravelmente a quantidade de pelos a cada ano que passa. Diminui a quantidade, diminui a espessura do pelo, você começa a ter regiões onde esse pelo não nasce mais. Então, ela te traz enormes benefícios se tu conseguires te comprometer com esse procedimento de forma
anual e não só por estação ou por alguma viagem para praia, enfim. Eu aconselho vocês a colocarem isso como uma prioridade para que vocês, de médio a longo prazo, tenham esse benefício em relação a isso, tá? Gente, então a gente pontuou aqui situações bem interessantes em relação a isso. Creio que tenha esclarecido bastante. Não se esqueçam do período também, desse tempo entre uma depilação e outra. Se vocês procurarem fazer no período de 20 a 30 dias, a dor vai ser bem menor. O prazo máximo que eu indico são os 45 dias. Vocês vão ter um pouco mais de dor, mas tentem não exceder esse tempo, tá? Até porque a memória, né? Porque o nosso corpo, ele é inteligente. Então, quanto mais repetições tu gerar, a compreensão para o teu cérebro também fica mais fácil. A gente precisa, é como ir na academia, né, gente? Tu foca no resultado, a barriga de tanquinho. Esse é o meu objetivo. Então, eu preciso o quê? Eu preciso chegar do trabalho em casa, botar a roupa, botar o tênis, pegar meu carro, ir na academia, chegar lá, fazer a minha inscrição, passar por uma avaliação. Olha quantas etapas a gente precisa para chegar lá no resultado. E também, para chegar no resultado da academia, a gente precisa sentir o quê? Dor, né? Quiçá a dor da academia é maior do que a dor da depilação. Então, a questão toda é tu traçar prioridades, traçar metas. Então, se o teu resultado é ter uma pele sem manchas, uma pele lisa, uma quantidade menor de pelos, uma espessura mais fina de pelos, crescimento mais retardado desses pelos, façam o que eu tô dizendo para vocês e vocês não vão se arrepender. E sobretudo meninas agora, procurem, meninas, porque eu não tenho grande entendimento das mudanças hormonais que acontecem com os homens, né? Eu sei que existe, eu não sei, o Dr. Guilherme não está, eu acho, mais na live, ou se está, pode de repente contribuir um pouquinho com a gente. Mas eu não tenho, eu sei que existe com certeza uma oscilação também hormonal nos homens, mas eu não tenho esses valores técnicos para trazer para vocês. Mas as mulheres sim, né? Isso é de conhecimento de todos, que nós temos esse ciclo terrível de TPM que nos deixa muito mais frágeis e sensíveis nesse período. Então, meninas, esse é o meu ponto, a minha dica principal para vocês. Gravem isso. Passou a menstruação, agenda lá com a tua depiladora ou programa de fazer a tua depilação em casa de 1 a 2 dias após a menstruação, certo? Deixa eu recapitular aqui se eu fiz... Eu, enquanto profissional, tenho 2 itens que eu não mencionei com vocês que podem ser boas dicas. Na hora que tu vais fazer o processo mecânico da remoção da cera com os pelos, é muito boa a técnica, né, de remoção, o controle da força da tua mão, a posição da tua mão, isso tudo interfere, a pressão que tu fazes, né? Isso interfere bastante também nessa sensibilidade da tua cliente. Mas tem um detalhe que eu faço sempre e todas as minhas clientes sempre me deram um feedback muito positivo, comparativo com outras profissionais, que é, eu faço esse movimento mecânico, removo essa cera e assim que eu tiro, esse processo é muito rápido, eu faço uma pressão na região com a minha mão para que vá esse tecido, né? Ali os tecidos da pele, eles vão se acomodando. Então eu sempre faço esse movimento muito rápido. Eu faço a retirada da cera e já coloco a minha mão, que também está numa temperatura mais fria que a da pele. Isso já vai dar aquele choque térmico
e faço a pressão para que esses tecidos, esses vasos sanguíneos que estão ali bombando sangue em função, né, dessa compreensão que o cérebro está tendo de que está acontecendo uma coisa diferente, algo de errado está acontecendo ali, então ele manda bastante sangue para aquela região. Então essa pressão que eu faço após essa remoção da cera ajuda muito, ajuda a reduzir, tanto é que eu sempre faço a pergunta, doeu? Ai, achei até que ia doer mais. Essa pressão que tu tá fazendo na região ajuda bastante, Suelen. Então é uma boa dica, tanto para profissional se estiver assistindo, quanto para a própria pessoa que pretende manipular a cera e fazer a sua autodepilação. Outro detalhe que é muito importante para não encravar os pelos, além de fazer a aplicação correta da cera, que a aplicação correta da cera é sempre sentido anti-crescimento, né? Anti-nascente dos pelos. Então, se o pelo ele está aqui, a cera vai ser aplicada de forma contrária ao nascimento dele. A Suelen, eu preciso remover também em sentido contrário? Oi, Anderson, boa noite. Quanto mais tu remover ela no sentido contrário de pelos, maior a quantidade de pelos vai sair naquela cera, certo? Mas se tu quiser proporcionar para tua cliente menos dor nessa remoção, então eu te aconselho a aplicar a cera no sentido contrário dos pelos e remover no sentido nascente dos pelos. Isso é um bom truque também para diminuir a dor. Ah, Suelen, mas aí não sai tanto pelo. Não, mas para pensar. Tu fizeste a aplicação da cera e removeu, ok? Ficaram alguns pelinhos ali ainda. Porém, essa pele já vai automaticamente estar mais anestesiada. Então, se tu vieres depois aplicando essa cera nessa região para remover, ainda que no sentido aí sim, contrário à nascente dos fios, a dor dela vai ser bem menor, certo? Essa é uma boa dica também para vocês e isso reduz a dor consideravelmente, sobretudo na região dos grandes lábios. Isso eu falo para vocês com convicção. Outro detalhe que é muito importante, e nós já vamos para 1 hora de live, eu tenho que me despedir de vocês daqui a pouquinho, é não aplicar após a depilação, após a remoção dos pelos, produtos nessa região. Deixar essa região livre para respirar, para o teu cérebro mandar os comandos de cicatrização dos teus tecidos. Então, deixa livre os teus poros, porque tu podes inflamar a região né, onde tu fores depilar. A gente costuma usar o óleo depilatório após a depilação na região das pernas principalmente quando a depilação é feita com o Rolon. Por quê? Aí a título só de uma questão de higiene e remoção de produto, porque o Rolon ele é uma cera muito grudenta, mas vocês pensem em grudenta. Então, por mais que tu aplique a banda é como se fosse um pedaço de papel específico que a gente usa na depilação, e faça a remoção, por muitas vezes ficam alguns pedacinhos de cera distribuídos nessas regiões. Então o óleo vem com o intuito apenas de tirar esse excesso de cera, tá, gente? Mas fora isso, não se deve fazer aplicação de produto após a depilação, até mesmo nas axilas, tá? Eu não aconselho. Deixa um pouquinho essa região respirar, o cérebro compreender o processo que foi feito. Isso também pode ajudar muitas pessoas que reclamam que têm alergias e que também têm pelos muito encravados. O encravamento dos pelos, um dos motivos é esse que eu mencionei para vocês em relação ao uso de produtos pós-depilação e também ao mau
mau procedimento de remoção dos pelos, a má aplicação da cera nos pelos também. E isso faz muita diferença, tá? Creio que eu tenha trazido bastante dicas para vocês. Espero que vocês coloquem a depilação com cera como um procedimento aí nos próximos meses, não só no verão, mas também nas outras estações do ano, para que a médio e longo prazo vocês tenham um resultado muito benéfico, e isso eu garanto para vocês. Mas Suelen, também temos a depilação a laser, ok? É um procedimento que dizem ser bom, embora nessa minha experiência de salão, muitas clientes que fizeram comentam comigo que depois de um período os pelos voltam a nascer em algumas regiões. Também é um procedimento que agrega mais valor, né? Então tem que ver se ele se encaixa com o teu orçamento em comparação com a cera. Mas se eu for fazer depilação a cera ao longo dos anos, talvez saia mais caro do que a depilação a laser. Sim, é verdade, né? Mas tem que considerar aquilo que tu também podes investir no mês. Então, se o que tu tens disponível do teu orçamento adequa a uma depilação a cera, eu te aconselho a fazer uma depilação a cera, que ela te dará tantos benefícios quanto a depilação a laser, até mesmo porque a depilação a laser não é indolor, como muitas pessoas pensam que ela é. Tá, gente? Então, acho que ficamos por aqui. Creio que as queixas de vocês ficaram bem distintas aqui no vídeo, né? Das clientes, das pessoas que fazem o uso desse tipo de técnica. Não sei se as minhas clientes ainda estão aí no vídeo, então se estiverem, confirmem para mim, por favor. Dei todas as dicas possíveis para vocês. Vamos recapitular então a questão da periodicidade da depilação, a questão do pós-período menstrual, né? Que essa é muito importante. Qualidade da cera, qualidade de temperatura da cera, textura da cera, posição da cera correta, aplicação correta. Procurar fazer essa depilação sempre de fora para dentro, principalmente nas regiões íntimas. A aplicação do talco para remoção da umidade da região antes da aplicação da cera. Que mais que nós tocamos também? Não utilizar nenhum produto após a depilação, sobretudo na região íntima. Procurar fazer de 20 a 45 dias no mês, para que evite ter tanta dor. Que mais que a gente pode recapitular aqui? Periodicidade, a pressão, que foi uma dica bem importante que eu dei para vocês. Não se esqueçam que isso também vai fazer bastante diferença. Analisem na profissional que vocês têm o costume de ir, se ela faz esse procedimento, se isso faz diferença para ti, ou se ainda nunca aconteceu contigo, começa a aplicar, que tu vai ver que isso vai dar uma diferença. Temperatura da mão em contraste com a temperatura da pele que foi depilada, com a pressão para fazer com que esses vasos se contraiam, então automaticamente a dor vai diminuir, né? E bola pra frente e botar lá no calendário todo mês depois do período menstrual a depilação, tá? A minha mãe e meu pai estão lá com a minha vozinha. Eu vou mandar um beijo pra vó. Beijo, vó, te amo. Estamos todos aqui orando e sabemos que o melhor é o melhor que Deus quer pra ti. Então vai ficar tudo certo. Fica calminha, que Deus tá no comando e vai dar tudo certo aí, tá? Todos nós te amamos aqui. Fica com Deus e confia. A gente tem que ter fé que vai... Logo esse período vai estar passando. Beijo pra ti, mãe. Beijo pra ti, pai, também. Beijo para todos que me acompanharam ao longo dessa 1h06 já de live.
E amanhã nós temos o nosso encontro marcadinho novamente por aqui, no canal do YouTube e no canal do Facebook, né? Às 20 horas nós temos encontro e eu conto muito com vocês. E o episódio de amanhã vai ser como corrigir as sobrancelhas com maquiagem. Então, esse episódio é para ti que quer valorizar mais a tua expressão, valorizar mais a tua maquiagem com a sobrancelha mais preenchida. Se tu não gosta de uma sobrancelha marcante, ainda assim, tente de repente ver o vídeo amanhã para dar dicas para as tuas amigas que gostam, para tua mãe que gosta, para tua avó que gosta. Com certeza elas vão se beneficiar com esse vídeo. Hoje em dia nós temos a micropigmentação aí no mercado, que definitivamente é um recurso maravilhoso, porém também é um tipo de procedimento que agrega mais valor. E então nem todas as pessoas querem se submeter a esse procedimento, até mesmo pelo medo da dor, né? Que também esse já é um outro tema para um outro episódio, mas amanhã o episódio é como corrigir as sobrancelhas com maquiagem, tá? 3 tipos: lápis de sobrancelha, gel de sobrancelha e sombra. Os 3 mais comuns, conhecidos por todas e por todos, que também são os amantes, os meninos amantes de maquiagem, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de vocês, o apoio de vocês, os feedbacks, os comentários, as mensagens no WhatsApp, os directs que eu tenho recebido, a procura em ver esses vídeos. Volto a repetir que os vídeos, eles são feitos de maneira ao vivo, para que a gente tenha esse nosso encontro semanal, porém, eles não ficarão disponíveis nos próximos dias, porque estarei mandando eles para edição. E assim que eles estiverem editados, beijo, Rafa, melhoras para ti, viu? E assim que eles estiverem editados, eu vou estar disponibilizando eles de maneira fixa nos meus canais, principalmente no YouTube. Então, mais uma vez, com carinho, eu peço para que vocês se inscrevam lá, porque estando inscrito, automaticamente o YouTube vai dar prioridade para vocês, disponibilizando o meu conteúdo que estará lá, né, no perfil. Então, muito obrigada. Vou encerrar a minha frase do programa hoje com nada pronto. Foi algo que eu passei o dia refletindo, que é o seguinte: o quanto a dor pode te impulsionar a chegar nos teus resultados. O tema de hoje é falando sobre dor, né? Mas é uma frase que a gente pode trazer para nossa vida e refletir em vários pontos dela, né? O quanto os momentos difíceis, os momentos de dores, nos tiram da zona de conforto e nos motivam a chegar nos nossos objetivos, nos resultados que a gente planeja chegar. Certo, gente? Um grande beijo, até amanhã. Espero que vocês estejam gostando e mandem seus feedbacks para mim. Pessoal que está fazendo as maquiagens, continuem me mandando as fotos, tá bem? Beijo, Guto. Fica com Deus. E tenta me acompanhar aqui, que a cada dia vai vir um tema interessante para todos, tá? Beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês. Beijo, diamantes!